Os outros canais deveriam pegar esse gancho e também começar a passar isso para a sociedade. A sociedade, o cidadão de bem, o homem de bem, a mulher de bem, ele vendo essa mensagem, ele vai ver que é muito, mas é muito perigoso você ter uma arma dentro de casa, você portar uma arma. Porque os exemplos estão, nós não podemos aqui nos afastar da própria TV, dos filmes que incentivam. Nós temos uma cultura, a cultura norte-americana, ela é toda voltada para que todo mundo, quem não tem, até brinco às vezes, se não tiver uma arma nos Estados Unidos, não é considerado homem. Então isso, o governo de lá agora, após sucessivas chacinas, ele tem tentado, como é que se diz, reprimir. Mas essa mensagem, muitas vezes, nos é passada pela própria televisão. Não, e não é só televisão. O jogo que as crianças têm de exatamente, videogame, o forte é o que mata, o que ganha. Exatamente, PSA, o nome é GTA. GTA. O mundo econômico atrás disso. Por exemplo, há denúncias, a BBC de Londres fez um documentário com 2 jornalistas investigativos, que quem paga a criação desses jogos de guerra é o exército inglês e o exército americano. 74% da economia americana e inglesa vem da indústria de armas. Então eles têm que motivar guerrilhas e motivar guerras. E incentivar as crianças a ter o ímpeto de serem soldados, porque no campo de batalha ele consome as armas. E se você não tiver os conflitos, você não tem um custo para a arma. O mundo gasta 25 mil dólares por minuto na construção de armas. São 35 bilhões de dólares por ano. O que nós gastamos em um ano na confecção de armas para manter conflitos armados, cessaria a fome em pelo menos 10 vezes no mundo. É um paradoxo. Então existe toda uma indústria financeira atrás. Aqui no Brasil, nós enfrentamos também a bancada da bala. A bancada da bala são deputados e senadores que são financiados nas campanhas de Rio e São Paulo, pela Taurus, a Imbel, a CBC, que patrocinam as campanhas dele. Eles estão tentando enfraquecer o Estatuto de Desarmamento. Agora, por exemplo, esses deputados e senadores, lobbies fortes, tentaram aprovar a liberação do porte de arma para os agentes penitenciários, que têm a obrigação de cuidar do preso. A presidente Dilma, com a caneta forte, vetou o porte da arma para os agentes penitenciários. Foi uma repercussão poderosíssima e o lobby de arma ficou agora na retaguarda, tentando de alguma forma entrar. Eu não sei se o doutor Ulisses se lembra, quando o psicólogo no estatuto rezava que era pela Polícia Federal, eles entraram com um projeto para botar o psicólogo nas escolas de tiro, porque isso facilitaria o acesso. Aí nós juntamos, aí tem a turma da bancada da bala e tem a turma do desarmamento. Aí os outros deputados foram lá e vetaram. Mas é uma luta de braço, todo dia em Brasília. Eles tentam de alguma forma, eles querem liberar a arma agora para todas as categorias. Já tentaram para taxistas, já tentaram para as guardas municipais, que era de 250 mil habitantes, eles conseguiram botar para 25 mil habitantes. Então, no Brasil também tem um lobby da indústria da arma. E eu queria saber a opinião dos três, na verdade, sobre isso dos guardas municipais. Cada um de vocês é a favor que os guardas municipais andem armados? Desde que ele receba o treinamento adequado, o treinamento... Hoje em dia, para se formar um policial militar, são necessários pelo menos de 2 a 3 anos. O guarda municipal, hoje em dia, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho visto, ele presta um concurso escrito e vai para as ruas. Eu acho que aí seria, como é, e vem sendo em algumas cidades, uma irresponsabilidade entregar uma arma àquele homem. Mesmo porque ele não foi preparado. Claro, ele foi preparado para fazer um tipo de policiamento, mas não um policiamento armado. Mas, por outro lado, nós estamos vendo também a crescente violência em Salvador. Então, qual seria a saída? Que se desse o mesmo treinamento que se dá a um policial militar ao guarda municipal. A partir daí, comprovado que ele reúne, porque aí também tem para se entregar uma arma à pessoa, tem que se fazer uma avaliação psicológica detalhada. Até o próprio concurso deveria mudar para a entrada do guarda municipal. Exatamente. Não tem como, eu estou no tribunal do júri, eu convivo com casos práticos. Um dia desse foi um que homicida, matou um rapaz a golpes de chave de fenda, fez um concurso público para a guarda municipal e estava no meio da rua portando armas. Então nós convivemos com essas contradições que não se aceitam mais hoje em dia numa sociedade civilizada. Eu tenho restrições, não sou contra que o guarda municipal use a arma de fogo. Numa cidade como Salvador, uma cidade violenta, onde a polícia militar não pode estar em todos os lugares, tudo bem. Mas não é simplesmente fazer um concurso por prova escrita sem receber um treinamento adequado e sem que lhe seja feita uma avaliação psicológica, entregar uma arma de fogo
a um homem para que se faça policiamento no meio da rua. Esse é o meu ponto de vista. O ideal é que as guardas não fossem armadas. No Estatuto do Desarmamento, a prerrogativa era para guardas que estivessem trabalhando em cidades com mais de 250 mil habitantes e somente uma guarnição da guarda, não toda a guarda. O lobby das armas foi lá e derrubou para cidades com 25 mil habitantes. Isso aí tirou de 283 cidades para mais de 5 mil municípios brasileiros. Mas a Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem sido exigente com as armas que vai para a guarda. Primeiro, ela passa também pela Polícia Federal. Aquela arma tem que passar por lá. E há uma exigência de treinamento desse policiamento. Agora, o policial não é o guarda municipal não é o policial. Ele tem que fazer um trabalho mais auxiliar. E assim mesmo, tem sido incentivado em Brasília as armas TASER, aquelas armas que você dá o choque e paralisa a pessoa. A Guarda Municipal tem uma atividade generalizada. Devia estar mais no socioeducativo, no caminho da prevenção da violência, não do enfrentamento. A reatividade é das forças policiais. Então, aos poucos, o Brasil vai se ajustando. Mas o ideal é que a guarda não tivesse arma. Somente uma pequena guarnição que vai fazer aquela segurança específica, às vezes, do prefeito, em certos momentos, certas atividades festivas e coletivas que exigem ali uma presença de segurança mais ostensiva. Mas eu penso que os comandantes de guarda começaram a entender isso. E a Senasp tem feito muitos cursos, como, por exemplo, direitos humanos, colocar isso no foco da ideia do policial. Direitos humanos também é coisa de policial, como também é de guarda municipal. E aos poucos o Brasil vai criando essa consciência. Nós temos que ter uma consciência clara. Precisamos desarmar o país. E arma só na mão de pessoas especializadas nas forças de segurança mesmo. Então, a guarda municipal que pode ter arma, o estatuto também determina. Ele não pode levar a arma dele para casa. Ele tem que deixar de serviço. Ele só pode circular com autorização do comandante. Essa autorização é por escrito. Porque se ele levar a arma fora do serviço, ele está incorrendo em crime. Na sua opinião, delegado Ulisses? Olha, o porte de arma, ele é previsto em atividade de risco. Já é claro o cidadão que desenvolve algum tipo de atividade de risco. E existem guardas municipais, a gente realmente não pode generalizar, mas existem diversos guardas municipais que desenvolvem atividade de risco. Afinal de contas, ele acaba atuando conjuntamente, bem ou mal, mas ele e até por questão de necessidade como é que chama, da violência pública hoje em dia, né, da segurança pública, ele acaba atuando numa situação de risco. E a lei realmente, ela permite ao guarda municipal ter aquele porte de arma funcional. O que é que a gente precisa fazer? E aqui na Bahia a gente tem sido rigoroso com isso e a lei já, o próprio regulamento já prevê, é a fiscalização constante para ver se aqueles guardas municipais estão tendo aquele treinamento adequado para atuar armado. Ou seja, vai ter que ter um instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal, vai ter que passar por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal, vai ter que cumprir todas aquelas etapas de treinamento que a Senasp exige e vai ter que ter também uma corregedoria e uma ouvidoria atuante. Por quê? Guarda Municipal é uma instituição nova no Brasil. Na Bahia, então... É extremamente recente. Exatamente. A pergunta que eu lhe faço, tem sido feito isso? Para a concessão dessas posses. Depois do intervalo, então, eu também quero ver essa resposta. Eu não sei, daqui é muito rápido. De volta com o TV Debate, falando sobre a campanha nacional de desarmamento. Volto com a pergunta aí do promotor Davi Galo para o delegado Ulisses. Tem sido feita essa atenção aí à liberação de arma ao guarda municipal? Com certeza. A Guarda Municipal é uma instituição recente no Brasil e na Bahia mais ainda. Então, o que acontece? Hoje, nós temos credenciado convênios, porque para você ter porte de arma, para a Guarda Municipal poder ter um porte de arma, ela obrigatoriamente está no regulamento, tem que assinar um convênio com a Polícia Federal. Porque vai ser a Polícia Federal que vai fiscalizar se todas aquelas normas previstas no Estatuto e no regulamento estão sendo cumpridas. Nós temos hoje assinados aqui na Bahia um convênio com a Guarda Municipal de Salvador. Temos algumas outras guardas municipais que têm nos procurado, cerca de meia dúzia, mais ou menos, tentando também estabelecer esse convênio. E esse convênio demora de ser estabelecido, por quê? Porque só a partir do momento que a guarda demonstre e a prefeitura demonstre que estão cumprindo todas aquelas etapas previstas para a assinatura do convênio, é que efetivamente ele é assinado.
Um convênio demora, e as pessoas às vezes perguntam, mas está demorando muito, a gente tem muita queixa, principalmente dos guardas. Eu estou exercendo uma atividade de risco e não tenho proteção. Mas, poxa, para a prefeitura comprovar, para a guarda comprovar que tem condição, ela tem que ter já um plano de metas, onde vai ser previsto todo aquele treinamento exigido pela Senasp, ela vai ter que comprovar que tem uma corregedoria, vai ter que comprovar que tem uma ouvidoria, e isso demora de 6 meses a 1 ano, às vezes, a depender da velocidade que a prefeitura tem a condição de desenvolver. E além de estabelecer isso através de plano de metas e instituir determinados órgãos através de decretos, ela tem que comprovar isso. Nós vamos lá fiscalizar para ver se esses órgãos têm condição de atuar. Então, para que haja realmente esse rigor, para que só seja concedido o porte de arma, realmente a guardas municipais que demonstrem que tem condição de atuar armada, é que há essa demora. A minha pergunta agora é a seguinte: a Guarda Municipal de Salvador hoje trabalha armada? Hoje tem um problema para a Guarda Municipal trabalhar armada. Qual é? A Guarda Municipal, na prefeitura anterior, não foram compradas essas armas. Se deu entrada no convênio, se estabeleceu por decreto a corregedoria, a ouvidoria, se estabeleceram as bases para que a Guarda Municipal possa ter esse porte de arma. Inclusive, foi feito treinamento com aqueles guardas, porque nem todos os guardas, se fala muito, a Guarda Municipal de Salvador é armada. Pera lá, não é bem assim. Existe um determinado, como o próprio coordenador aqui falou, um determinado número de guardas que são estabelecidos para andarem armados. Inclusive, esses nomes são passados para nós temos ficha de todos eles. Esse treinamento da guarda foi feito, mas não houve dotação orçamentária no ano anterior para a compra dessas armas. E em razão disso, apesar do convênio estar assinado, da estrutura ter sido criada, do treinamento daquele pequeno grupamento, porque hoje, se eu não me engano, nós temos uns 1.500 guardas municipais aqui em Salvador, e necessidade realmente, desenvolvendo atividade de risco, você tem um número bem menor. E só esse grupamento vai fazer, mas foi feito o treinamento. Mas, infelizmente, a prefeitura não teve dotação orçamentária para a compra dessas armas, e em função disso, até hoje, os guardas municipais não tiveram esse porte de arma funcional. Mas a concessão deles passará por essa... Com certeza, com certeza. Por esse item. Essa fiscalização. Esse critério. É por isso que demora a concessão do porte de arma funcional para a Guarda Municipal, em razão de toda essa necessidade, a burocracia, nesse caso... Se faz necessário. Exatamente. Ela é imprescindível, porque nós estamos pagando o preço hoje do Brasil sem controle de armas. Os homicídios se elevaram no Brasil nos últimos 50 anos, nós nos armamos portentosamente, porque não tinha lei para controlar. É muito recente, não é, Cláudio? Exatamente. O Estatuto atrás era contravenção porte de arma. Exato. O Estatuto do era Desarmamento foi aprovado em 2013, mas ele foi promulgado até 2010. Você tem uma ideia, 31 de dezembro de 2010 foi o último prazo para se registrar arma. Quem registrou, registrou. Quem não registrou está em crime permanente. E nesse meio do caminho tivemos um referendo também, né, sobre... O referendo, o 2006. referendo serviu também para desnaturalizar a arma. A ideia 2005. do referendo era o seguinte: se o governo controlaria o mercado ou se ele ficava para a iniciativa privada. Mas nós não perdemos muito, nós do desarmamento falando assim, não perdemos muito com o referendo, porque das 2.200 lojas que tinham no Brasil vendendo arma, fecharam mais de 2.000. Como é? No Brasil tinham 2.200 lojas cadastradas vendendo armas. Fecharam mais de 2.000 porque não tem como vender mais armas. O acesso à arma agora é difícil. O estatuto é rigoroso, como bem disse o delegado Ulisses. Então a Polícia Federal não dá o porte de arma facilmente. Porque você tem uma ideia, você tem um carro. Aí você tem PVA, você tem um ano, tem a fabricação, você tem a cor do carro controlada, você tem os números de chassi, você tem carteira de motorista que tem validade, você sai o exame médico, você faz a perícia do carro, e se você estacionar no lugar errado, alguém te multa. Um instrumento de transporte, que é o carro, tem tanto controle, e um instrumento de morte, que era a arma, não tinha controle nenhum. Então esse controle básico, essencial, é que dá a garantia de que a arma não vai estar na mão de alguém que vai fazer um uso inadequado com ela.